A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos pré-adolescentes. Eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos então na lição de número 5, aonde a gente vai viajar nesse quarto trimestre, compreendendo aí sobre o Evangelho de João em mais um texto bíblico. E o tema da aula de hoje é muito legal. Chegamos em João capítulo 4, onde a gente vai compreender sobre esse diálogo de Jesus com a mulher samaritana. E eu espero que Deus em Cristo abençoe você, ensinando na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Você, gente boa que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí por favor o teu likezinho, o teu joinha e é claro, nota 10, deixa aí também o teu comentário, hashtag Glória a Deus, é muito importante, pois ajuda a gente a alcançar mais pessoas em Cristo, tá? Eu espero que Deus te capacite. A gente está com uma plataforma digital muito legal. Conheça o Facilita EBD. Acesse facilitaebd.com.br, onde você vai encontrar recursos para professores da Escola Bíblica Dominical, treinamento para professor da EBD, cursos de leitura bíblica. Tá muito legal, gente. E você pode se tornar um dos nossos assinantes. Tem material exclusivo lá para você que deseja se tornar um dos nossos assinantes. Acesse que você vai ver que vai te ajudar muito em nome do Senhor. A nossa aula de hoje tem um texto bíblico, nós temos alguns objetivos e alguns pontos para poder trabalhar junto. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça, acesse o Facilita EBD. Que Deus te abençoe e vamos lá! Hoje nós chegamos na lição de número 5, querido professor da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos pré-adolescentes, nesse quarto trimestre. O tema da aula de hoje é Jesus e a mulher samaritana. Gente, como a mulher samaritana tem exemplos assim especiais para trazer para a gente. A gente também precisa compreender que existem duas interpretações para esse texto. Tem gente que olha para essa mulher como uma prostituta, tem gente que olha para essa mulher que está enfrentando a lei do levirato. Como é que a gente vai entender isso aqui à luz das Escrituras? E vai ser muito legal a gente trabalhar junto com você. A gente precisa também ter um texto bíblico, tá? Fundamentação bíblica para apresentar para os nossos alunos. Então vamos lá, quero apresentar alguns textos para vocês. Primeiro, João capítulo 4, versículos 7 ao 30. Faça essa leitura com os teus alunos. Tem um versículo que você pode destacar também, que é o João 4, versículo 42. Depois você dá uma olhadinha, faça essa leitura com eles em sala de aula. Quando a gente olha para a Bíblia e compreende a respeito desse período histórico, nos dias de Jesus, a gente precisa olhar também para o Antigo Testamento. Os samaritanos tinham uma rixa com os judeus desde os dias de Esdras e Neemias, desde os dias de Zorobabel, quando esses samaritanos, que eram judeus mistos, queriam contribuir na construção do templo. Só que o que acontece? Zorobabel então impede aqueles judeus mistos a ajudarem na construção do templo. Parece uma maldade, mas não é. Isso porque, naquele período, os samaritanos, eles queriam servir a Deus e ao mesmo tempo ter práticas pagãs. E Zorobabel então tem o objetivo, uma função de construir o templo de forma sagrada, de forma santa. Então há essa proibição. De lá para cá, o que acontece? Existia uma cisma muito grande entre os samaritanos e entre então os judeus. Daí então você percebe que os samaritanos passam a adorar a Deus em Siló, construindo um local de culto lá. E os judeus em Jerusalém, com o templo que foi construído por Salomão, depois foi restaurado por Esdras, Neemias, Zorobabel e Josué. Há dois locais de cultos aqui. Só que é o seguinte, vamos entender sobre os samaritanos. Os samaritanos obedeciam a lei de Moisés, eles conheciam a lei de Moisés, liam a lei de Moisés no templo, mas ao mesmo tempo tinham práticas pagãs. Então o templo dos samaritanos era visto como profano, como algo pagão. Ao mesmo tempo que eles queriam ter um relacionamento com Deus, estavam tendo um relacionamento com o mundo. Eles liam a lei de Moisés. Os judeus, eles liam a lei de Moisés, obedeciam a lei de Moisés e viviam pela lei de Moisés. Então, obedeciam todas as práticas. Só que agora, nos dias de Jesus, o que está acontecendo? Os samaritanos são vistos
como um povo à parte, um povo pecador, um povo pagão, um povo que está distante de Deus, ao mesmo tempo querendo ter um relacionamento com Deus. Só que na missão de Jesus há um resgate por esses samaritanos, e essa mulher, a mulher samaritana, que seu nome não é citado, é uma porta da pregação do Evangelho em Samaria. O primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto: uma mulher que veio tirar água. De acordo com a própria cultura, a Bíblia faz questão de dizer que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Era necessário que ele fosse para lá, ter o encontro com essa mulher. De acordo com as Escrituras, ele então pede aos seus discípulos para procurar algo para comer e fica sozinho, próximo ao poço de Jacó. E de acordo com a própria Bíblia, uma mulher vem ao meio-dia retirar água daquele poço. Olha, a gente precisa entender a cultura bíblica. Era natural que as mulheres viessem retirar água do poço pela manhã, mais cedo, com o sol ainda saindo, ou pelo entardecer, com o sol se pondo, para não pegar o calor do dia. Então era muito comum ter as virgens fazendo esse trabalho. Só que a Bíblia dá um detalhe: essa mulher vem ao meio-dia, um horário que não tem ninguém tendo acesso ao poço, um horário em que ela está sozinha, possivelmente por vergonha. E ela vai ao poço, e lá no poço, naquele horário, naquele mesmo local, quem é que estava lá? Jesus. No momento marcado por Deus, na agenda de Deus, para ter um encontro com aquela mulher. Jesus, ele não era um judeu comum. Ele é o Cristo, o Todo-Poderoso, o Messias. E ao invés de passar por Samaria com nojo, com medo, ao invés de olhar para aquele pessoal como pecadores, ele vai lá porque ele quer ter um relacionamento com pessoas. Cristo não olha para você como pecador, não olha para mim como samaritano, não olha para você com nojo, mas ele olha para você querendo ter um relacionamento contigo. E ele está de propósito no poço em Samaria, te aguardando, ter um encontro com ele, como aquela mulher samaritana teve com Cristo. Ela vai para lá, na sua vida diária, no seu dia a dia, nas suas tarefas, sem saber que Deus estava aguardando. Deus de vez em quando surpreende a gente assim. Vamos avançar um pouco mais, entendendo a respeito desse texto. Vamos para o segundo ponto da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: uma sede diferente. Jesus é espetacular. Quando você lê o capítulo 4 de João, versículo 6, você percebe que Jesus estava vindo de uma longa viagem, estava cansado. E ele percebe que uma mulher está se aproximando. Ele tem um encontro com aquela mulher. E de propósito, Jesus pede água para aquela mulher. E é fantástico isso aqui. Jesus estava com sede e também percebe que a alma daquela mulher também era sedenta. Jesus pede água de propósito para puxar uma conversa com aquela mulher. Quem estuda evangelismo entende que isso aqui é uma ponte de acesso. Jesus então cria pontes de relacionamento. Tem pessoas que acham que evangelizar é só chegar e dizer Jesus te ama e tal. Não, você precisa criar relacionamentos. Jesus cria relacionamentos pedindo água para uma samaritana. Agora, olha o que está acontecendo. Um judeu no olhar dela e uma samaritana, uma mulher aqui. Era algo que não era aceito. Então Jesus pede água. Jesus não está nem aí para o que está sendo aceito pela sociedade. Ele quer criar relacionamento com alguém que está com sede. Sede espiritual, que no caso é a mulher samaritana. E quando nós lemos João 3,16, entendemos que o amor de Deus não é só para os eleitos, o amor de Deus não é só para os predestinados, o amor de Deus é para todos. O sangue de Cristo foi por todos. O amor de Deus deixa marca na vida das pessoas e Cristo está marcando aquela mulher. Cristo então pede água para aquela mulher, e isso é fantástico. E é interessante que aquela mulher, diante das suas dificuldades, resmunga, diz: olha, eu sou samaritana, você é judeu e pede a minha água, por que você não tira? Mas Cristo insiste. Capítulo 4, versículo 10, Cristo então sabe que aquela mulher está com a sede espiritual e diz a ela: olha, da água que eu lhe dei, eita glória, você nunca mais terá sede. Às vezes a gente está com sede espiritual e não sabe. Cristo sabe da nossa necessidade espiritual, como sabia daquela mulher. Às vezes a gente pensa que está bem, mas não estamos. Mas Cristo entende o que nós precisamos. E com a mulher samaritana, Cristo traz essa riqueza espiritual de uma forma tremenda. Ela diz:
você poderia tirar, mas Cristo diz: eu tenho uma água para você que vai saciar a tua sede espiritual. Ela inventa desculpas, capítulo 4, versículo 11, o balde está aí, você pode tirar dessa água, mas você percebe que Cristo insiste, Cristo continua insistindo. Ele sabe que aquela mulher está vazia e precisa ser cheia, ele sabe quando você está vazio e precisa ser cheio, ele sabe quando você precisa dessa graça de Deus. Quando você olha para a mulher samaritana, você percebe então que essa mulher passa a conhecer Jesus de uma forma diferente. Cristo sempre tem essa manifestação do seu relacionamento. Ele deseja ter relacionamento com a gente para poder criar pontes de acesso ao nosso coração. Olhe para o capítulo 4, versículo 13 e 14. Cristo insiste: da água que eu lhe der, vai fluir de você rios de água viva. Então isso traz no pensamento da mulher uma resposta à sua necessidade. É uma resposta tremenda ao seu coração. Ela pensa primeiro que é uma água física, mas depois ela compreende que é uma água espiritual. Deus tem vida nova para aquela mulher, sim, também como tem vida nova para você. Avançando, vamos para o terceiro ponto da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica: a verdadeira adoração. O diálogo de Jesus com a mulher samaritana é tão profundo em João que demonstra para a gente que aquela mulher, ela é uma mulher que está interessada na adoração. E é a partir dessa visão sobre a adoração que eu queria destacar para você que existem alguns hermeneutas que entendem que a mulher samaritana não era prostituta. Olha, a gente respeita quem entra por essa linha de interpretação, mas eu quero mostrar para você a outra. O diálogo dessa mulher com Jesus demonstra que ela era uma mulher religiosa. Olha a conversa dessa mulher com Jesus. Era uma mulher que entendia da lei de Moisés, que entendia sobre o lugar de adoração. Capítulo 4, 16 e 19, Jesus sabe que aquela mulher está sedenta. Jesus sabe que aquela mulher está precisando da água viva, que é Ele. Ele sabe que está precisando dessa presença. E a mulher então levanta um questionamento fantástico. Capítulo 4, 23, falando a respeito dos locais de adoração. E Cristo então levanta para ela algo que é maravilhoso. O verdadeiro local de adoração não é nem em Samaria, nem em Jerusalém, mas é aonde se encontra verdadeiros adoradores. E você pode ser esse local de adoração. Ou seja, a adoração não é a formalidade. A adoração não é, por exemplo, um rito religioso. A adoração é voltar o nosso coração para Deus. A adoração não pode ser controlada por um grupo de pessoas, como os samaritanos ou os judeus pensavam, mas a adoração deve ser sincera. Essa mulher tem um estalo na sua mente, ela começa a chamar Jesus de Senhor. Ela percebe que Jesus é profeta. Ela percebe que Jesus então se revela para ela como Messias. Olha o diálogo que essa mulher está tendo com Jesus. E o quarto ponto da aula de hoje, você percebe que Jesus se revela para ela como o Messias. Capítulo 4, versículo 26. Cristo se revela a ela como Messias. Em todo o seu diálogo, ela é a mulher que está interessada na adoração, não a mulher leviana. E aqui a gente entra pela linha hermenêutica que defende que aquela mulher sofria por causa da lei do levirato, que também poderia ser obedecida pelos samaritanos. Essa lei dizia o seguinte: que quando uma mulher era casada com alguém e perdesse o seu esposo sem ter gerado filhos, os recursos familiares ou as posses eram tomados de volta pela família. Para que ela pudesse então ter os recursos familiares do seu falecido esposo, ela deveria então casar com um irmão ou um parente próximo desse esposo. Isso era muito comum naquela época, para que ela pudesse então gerar um filho homem, e esse filho homem então pudesse dar sustento a ela, levar a geração adiante da sua família. E a gente percebe que aquela mulher então tem um diálogo com Jesus, e na conversa dela Jesus pergunta para ela: onde está o teu esposo? Ela é sincera em dizer que ela não tinha esposo, porque no sentido desse momento aqui, aquela mulher que se tornava então segunda esposa não tinha todos os direitos da primeira. Então, nesse sentido, ela já passa por essa situação 5 vezes. Era muito comum os homens morrerem cedo por causa das guerras, por causa das situações que aconteciam de forma sociológica naquele período. Então, Cristo diz: dissestes bem,
E ela dizia isso exatamente revelando o seu coração. Em outras palavras, ela estava seca por dentro. Na cultura daquele momento, uma mulher que era vista como seca era uma mulher que não poderia gerar filhos, uma mulher que não poderia dar à luz. E você percebe, olha a ponte que Jesus está fazendo: do teu interior, do teu ventre, fluirão rios. Então Jesus está dizendo que aquela mulher que era seca passaria a gerar alegria. Aquela mulher se assusta. Jesus então se revela a ela como o Messias. Ela conhecia o Messias, mas no entendimento espiritual, Cristo não está falando somente de gerar filhos, mas Cristo está falando de gerar filhos espirituais. Aquela mulher então passa a gerar filhos espirituais. O que acontece de acordo com a história? A Bíblia faz questão de dizer que ela vai para a cidade, ela anuncia para todo mundo que Jesus é o Messias, estava no poço de Jacó. Uma mulher, com o testemunho dela, impacta uma cidade. Observa, se fosse uma prostituta, não atrairia tanta gente. O texto de João diz pra gente que aquela mulher então consegue atrair toda uma cidade, ao ponto da cidade de Samaria parar para ouvir Jesus, o Messias. Essa mulher é influenciada pela luz das Escrituras, é influenciada pela luz da revelação. Essa é a interpretação possível para esse texto. Existe a outra interpretação que vê essa mulher como uma prostituta, que também pode ser utilizada, que aquela mulher influencia a sua época ao ponto dessa mulher levar as pessoas a Cristo depois de convertida. Aí você escolhe qual interpretação você quer usar. Eu espero que Deus em Cristo possa ter usado você na aula de hoje. Que aula legal, gente. Influencia os teus alunos a lerem o Evangelho de João. E eu te espero por aqui na lição de número 6, onde a gente vai tratar sobre um tema muito legal: Jesus, o pão da vida. Não perca a aula que vem, tá? Acesse o Facilita EBD. Que Deus em Cristo te abençoe. Compartilhe aí para todo mundo. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. Se contribuir com você, deixa aí os comentários em nome de Jesus. Quer melhorar as tuas aulas de escola bíblica dominical? Eu sou o pastor Janderson Nascimento e trabalho com conteúdos de escola bíblica há mais de 4 anos. E hoje, pessoal, eu tenho uma ferramenta especial para apresentar para vocês. É o Facilita EBD, onde você pode acessar as nossas videoaulas, como também o conteúdo que a gente ministra e utilizar na tua escola bíblica. Para os nossos assinantes, nós temos algo muito especial. Nós temos aí o esboço da lição que a gente utiliza nas nossas ministrações, o slide que você pode estar utilizando na tua igreja para poder ministrar e deixar a tua ministração de forma prática e muito legal para com os teus alunos. Temos um bônus especial para os nossos assinantes, que é o treinamento de escola bíblica dominical para professores e líderes da EBD. Esse treinamento te ajuda a organizar a tua escola bíblica, como também dinamizar a tua ministração. E é claro, neste trimestre, para os nossos assinantes, nós temos um estudo bíblico muito especial baseado nos livros poéticos e no livro de Jó. Tá esperando o quê, gente? Vem conhecer o Facilita, vem estudar com a gente a palavra de Deus.